Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo para resolvermos mais uma questão do Enem 2024. Desta vez, a questão 107, caderno amarelo. Vamos ao texto. A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas. Então, fitorremediação utiliza plantas, tá certo? Para remediação de ambientes contaminados. A descontaminação do solo pode ocorrer por descarte, absorção e metabolização, imobilização, extração ou volatilização do poluente, conforme representado na figura. Deixa eu anotar só uma coisa aqui rapidão, pessoal. Observem. Uma questão de ecologia do Enem, né? Que falou de quê? De fitorremediação. O que seria essa fitorremediação? Essa fitorremediação, o Enem está ali dizendo aí que é uma técnica que vai utilizar o quê? É uma técnica que vai utilizar plantas. Que vai utilizar plantas para quê? Para, tá certo, remediar ambientes o quê? Para remediar ambientes contaminados. Ambientes contaminados. Então, eu tenho ali, pessoal, um ambiente contaminado e eu vou utilizar, tá certo? Olha, eu vou utilizar a planta para fazer a fitorremediação, tá certo? E aí esta planta vai de alguma forma ali, ó, tá certo? Remediar este ambiente aqui contaminado. Foi isso que o Enem disse, certo? E aí vai descontaminar, tá certo? Que aquele ambiente ali vai ser tratado. E aqui, pessoal, o Enem deu aqui essa imagem, tá certo? E aqui essa legenda. Vamos ler a legenda rapidinho. Eu tenho aqui ó, as etapas, tá certo? Dentro aqui dessa técnica de fitorremediação que pode acontecer. Aqui eu tenho a fitoestabilização, que seria isso. Imobilização de contaminantes através da sorção por raízes, precipitação, complexação ou redução de valência, tá certo? Essa imobilização por contaminantes, aliás, dos contaminantes, é chamada de quê? Fitoestabilização. Eu vou imobilizar esses contaminantes, tá certo? E aí depois eu vou para o quê? Para fitovolatilização. O que seria esta fitovolatilização? Retirada do poluente, eu vou retirar o poluente pelas plantas e transferência para a forma o quê? Volátil. Eu vou retirar e ele vai se tornar o quê? Volátil. Este processo aqui eu vou chamar de quê? Fitovolatilização. Vou retirar o poluente e tornar ele o quê? Volátil, tudo bem? Depois eu vou para o quê? Observem. Fitodegradação. Degradação de contaminantes orgânicos por ação de enzimas, que são proteínas. Então eu vou usar essas enzimas aqui, ó, tá certo? E vou degradar um contaminante. Quando eu utilizo a enzima e degrado o contaminante ali, eu tenho o quê? Eu tenho uma fitodegradação. Depois eu vou para o quê? Para a fitoestimulação. O que seria isso? Estimulação de micro-organismos degradadores de contaminantes orgânicos. Eu vou utilizar micro-organismos, que são seres vivos, que fazem parte ali da cadeia alimentar para degradar os contaminantes orgânicos. Isto é a fitoestimulação, certo? E depois eu tenho aqui, olha, a fitoextração, que é a remoção de poluentes pelas raízes e sua transferência e acúmulo na parte aérea das plantas. Então, na fitoextração, o que é que vai acontecer? As raízes vão remover dali do solo, certo? Os poluentes e esse poluente vai se acumular nas partes aéreas ali da planta. Certo, pessoal? Então, observe aí esse passo a passo que nós lemos aqui na legenda e que está representado aqui na figura. Fitoestabilização, fitovolatilização, fitodegradação, fitoestimulação e fitoextração. Tudo isso aqui, tá certo? São processos que acontecem na planta ali, tá certo? E aí nós vamos agora ao comando da questão. Observe. O método que retira o mercúrio
O mercúrio que é um metal pesado, tá certo? Então veja, o método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo a sua entrada na cadeia alimentar. Então deixe-me desenhar aqui, ó. Eu estou falando de fitorremediação e continuo falando, certo? Só que agora, pessoal, você vai ver qual método da fitorremediação, porque aqui eu tenho os vários métodos, observem. Eu tenho a fitoestabilização, tá certo? A fitovolatilização, a fitodegradação, a fitoestimulação e a fitoextração. Mas agora eu estou perguntando, qual desses métodos aí que eu vou retirar o mercúrio de uma área contaminada, impedindo que ele entre na cadeia alimentar? Então veja, eu vou utilizar uma planta, tá certo? Para retirar o que daqui? Para retirar o mercúrio da área, tá certo? Contaminada. Estou falando aqui de mercúrio, certo? Eu estou falando aqui de mercúrio, tá certo? E o mercúrio, não sei se vocês sabem, ele é, tá certo? Ele é o quê? Ele é um metal pesado. E ele pode, pessoal, ele é um metal pesado, tá certo? E ele pode se acumular ao longo da cadeia alimentar, porque ele fica ali acumulado, tá certo? Nos tecidos dos seres vivos. E supondo, se ele entrou aqui na cadeia alimentar através desta planta aqui, tá certo? E essa planta não libera ele, o que é que vai acontecer? Eu posso passar ele adiante para a cadeia alimentar e em cada nível trófico ali, a quantidade, a concentração dele nos seres vivos vai aumentando. E isto tem um nome, né? O acúmulo desse mercúrio, desse componente aí que não vai ser degradado, que vai ser acumulado na cadeia alimentar, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de magnificação, o quê? Magnificação, magnificação trófica, tá certo? Suponha, aqui eu tenho um animal que come essa planta. Vamos supor que uma lagarta vai comer esta planta, tá certo? E depois um pássaro vai comer esta lagarta. Pássaro vai comer esta lagarta. Depois uma cobra vai comer este pássaro. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Vamos supor que esta planta aqui se contaminou com mercúrio. E vai acontecer que este metal pesado, deixa-me consertar isso aqui direito, certo? Metal pesado vai passando aí ao longo da cadeia alimentar, ou seja, a sua concentração vai aumentando, tá certo? E isso aí eu vou chamar de quê? De magnificação trófica, o acúmulo de um composto ao longo da cadeia alimentar. E quanto mais distante o produtor, que no caso aqui é a planta, o acúmulo vai crescendo, tá certo? Vai ficando maior aí a concentração, pois ele não é liberado, tá certo? Pelos seres, não é degradado e liberado, vai acumulando-se ao longo da cadeia alimentar. Então veja aí, pessoal, observem aí, tá certo? Observem aí o que a alternativa está pedindo, o que o comando está pedindo, o método que retira o mercúrio de uma área contaminada, impedindo a entrada dele na cadeia alimentar. Eu quero impedir, eu quero retirar o mercúrio e eu quero impedir que ele entre na cadeia alimentar. Letra A, o que é que está dizendo? Fitoestabilização, ficando o mercúrio disponível sobre a superfície das raízes. Se o mercúrio ficar disponível na superfície das raízes, algum ser pode ali, tá certo, ter contato com aquela raiz, comer aquela raiz, por exemplo, e aí passar isso ao longo da cadeia alimentar, certo? Então não é a letra A por conta disso, tá certo? Se ficar ali na superfície das raízes, pode entrar ali na cadeia alimentar. Então não é a letra A. Depois a letra B, observe. Fitovolatilização, permitindo que a retirada do mercúrio por plantas permitindo a retirada do mercúrio por plantas e a sua transferência para uma forma volátil. Olha, eu vou retirar o mercúrio ali do solo, certo? E vou tornar ele ali em uma forma volátil. Quem garante que algum ser não vá se contaminar com esta forma aí, tá certo? Não vai ter contato ali com a planta e se contaminar com esta forma volátil. Então essa letra B não está correta. Depois, se algum ser tem contato ali com esse mercúrio, tá certo? É, na forma volátil ali. Tem contato com essa planta contaminada com esse mercúrio, vai entrar ali na cadeia o quê? Alimentar. Por isso que não é a letra C. Depois a letra B, desculpe. Depois a letra C.
fitodegradação. Com a degradação do mercúrio promovida por enzimas, proteínas, tá certo? Contidas nas raízes, formando espécies menos tóxicas. Qual é a planta que vai ter essa enzima aí para degradar esse mercúrio? O texto não especificou isso, tá certo? Uma planta com enzima específica que vai degradar o mercúrio e que vai tornar ele menos tóxico. Mas mesmo assim, tornando ele menos tóxico, ele ainda é tóxico, certo? E poderia ali entrar na cadeia alimentar. E também tem a ausência dessa enzima aí que não foi dito, certo? Então aqui a letra C não caberia. Depois eu vou aqui para a letra D. Fitoestimulação. Com a remoção do mercúrio pela ação de micro-organismos presentes nas raízes que absorvem e imobilizam o metal. Seus micro-organismos, tá certo? Tiverem contato ali, ó, com este mercúrio, eles podem ali se contaminar e passar para a cadeia alimentar, tá certo? Então não tem essa aqui, ó, essa fitoestimulação com remoção do mercúrio pela ação desses micro-organismos, tá certo? Não é o correto aqui, tá certo, pessoal? Porque se tem esse contato aí desses micro-organismos com esse mercúrio, ele poderia passar aí para a cadeia, tá certo? Alimentar, certinho? E aí, pessoal, e o mercúrio é um metal pesado, não é fácil, tá certo? Ele é acumulável nos tecidos. Ele pode causar aí a magnificação trófica. Não é fácil disso aqui acontecer, certo? E aí, vamos para o gabarito, que é a letra o quê? A letra é fitoextração, em que as plantas que acumulam o mercúrio são cultivadas nesses locais. E a biomassa rica no metal é retirada após o crescimento. Como assim? Vamos supor, esta planta aqui, ó, observem, ela vai, tá certo, absorver o mercúrio, certinho? E aí, pessoal, ela vai acumular nos seus tecidos, na sua matéria ali, tá certo? Na sua biomassa, ela vai acumular ali este mercúrio. Mas o que é que acontece depois? O homem vai ali, tá certo? Olha, retira esta planta após o crescimento, que vai ali, com o mercúrio ali contido e dá um fim a ele, tá certo? Para não entrar ali, tá certo? Na cadeia alimentar. Então, veja o que aconteceu aqui, a fitoextração. A planta ali absorveu, acumulou o mercúrio, tá certo? E vai absorver ali, vai acumular o mercúrio, vai acumular o mercúrio na sua biomassa, mas depois o homem vai o quê? Vai extrair essa planta, tá certo? E vai dar um fim aí, tá certo? Adequado a este mercúrio, vai destinar esse mercúrio aí para que ele não entre aí na cadeia alimentar. Então aqui o gabarito é a letra o quê? Gabarito é a letra E. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, deixem no comentário, qualquer observação que estamos aqui dispostos a ajudar cada um de vocês, tá certo? Fiquem bem, dê o like, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos, certo? Continue nos seguindo, nos acompanhando, que tem muita coisa boa aí. Nós estamos montando muitas coisas boas, muita teoria, muitas questões, para que vocês fiquem mais preparados ainda para aquele vestibular, tá certo? Que você tanto almeja para ser aprovado naquele curso que você tanto deseja, certinho? Tchau, tchau e até mais.